Olá, estamos começando com mais uma resenha aqui no Resenhability. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Everton Silva, sou co-host aqui da resenha. Antes de mais nada, convidar você que está nos ouvindo, que está nos vendo, se está vendo no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, vai ser um papo bem bacana. Se você está ouvindo ali no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, começa a seguir ali a gente para dar uma força aí e acompanhar os próximos episódios também. Eu estou aqui com o nosso amigo e companheiro Alan Santana. Como é que você está, Alan? Tudo bem, Tom? Tudo bem, pessoal de casa? Mais um episódio do Resenhability, já é o nosso quinto episódio com um convidado, e a gente trouxe hoje alguém que é muito competente para falar Eu já tanto... perdi as contas dos episódios. Eu tava fazendo esse cálculo, mas é o quinto com um convidado e o sexto episódio normal. Então, como eu estava falando, a gente está aqui com mais uma profissional capacitada, uma pessoa que tem um monte de história para contar, e ela que trabalha na área do marketing digital há alguns anos já. E aí eu tava, para não cometer uma gafe, eu perguntei para ela se o nome dela tinha sotaque, então eu vou anunciar com sotaque. Então a gente tá aqui com a Erika Vettorazzo. Tudo bem, Erika? Prazer te ter aqui no Resenhability. Oi, Alan. Oi, Tom. Oi, galera de casa. Exatamente. Que legal. Acho que você falou meu sobrenome até melhor do que eu. Obrigada pelo convite. Estou super animada de estar aqui hoje. Não, o prazer é nosso de ter você aqui, Erika. Eu conheço a Erika dos tempos ali que ela trabalhou com a gente na RD. Ouvi alguma das histórias que ela tem umas histórias bem legais. Talvez aqui surjam outras, estava bem ansioso para esse papo aqui. E antes da gente começar, a gente estava conversando um pouquinho, e a Erika falou um negócio que eu já queria começar por ali, que é a parte de atleta de vôlei, Erika. Conta um pouquinho como que era essa tua jornada aí no IMCA, como diz tu. O IMCA. Gente, olha. Então, para falar da minha carreira de jogadora de vôlei, é bom fazer um disclaimer, uma palavrinha em inglês. Carreira é uma palavra meio forte, tá? Assim, vamos trocar carreira por hobby. Experiência. Assim, lazer com muita persistência. Agora, carreira já um pouco forte. Mas é um pouquinho além do hobby e da brincadeira, né? Porque pelo que tu contou, envolvia ali umas competições, umas viagens. Sim. É a parte do esforço. Não, mas quando eu era adolescente, quando eu tinha acho que uns 14, assim, eu era mais alta do que a média das mulheres, das meninas da minha idade, né? E aí eu fui convidada, eu fazia natação num clube, que é o IMCA, que da musiquinha, né? Que no Brasil chama ACM. Para quem não tá me vendo, para quem tá ouvindo o podcast, eu tentei fazer a dancinha do Village. Tentou, as mãos, eu vi, foi um mini IMC, foi só um... Foi veio na rapidinho, cabeça versão aqui, pocket. E aí eu fazia natação nesse clube. E a minha mãe trabalhava nesse clube, então eu passava o dia inteiro enfiada lá. E aí, quando eu fiquei um pouquinho mais alta, né, a partir dos 14 ali, me convidaram para tentar jogar no time de vôlei, porque eu era alta. E aí eu comecei a jogar, achei super legal e realmente a coisa foi desandando, assim, né? Aliás, decolando. Desandar, acho que no final. Desandar foi pro final. E tinha o IMCA, tem até hoje, né, em vários estados do Brasil. Então tinha essa coisa da competição, de viajar para competir. Entendi. Era entre os clubes era entre os Entendi. clubes e a gente fazia muitos amistosos regionais para ir se preparando para essas competições nas YMCAs, nas ACMs de outros estados. Mas eu, pessoalmente, joguei só no Brasil, não cheguei a fazer nada fora, não. Fiquei ali no... Chegou aí para onde competir? Quais cidades aí que mais marcaram essa Olimpíada interna do IMCA? Sim. Eu acho que as principais eram em São Paulo. A maioria, como São Paulo tem muitas cidades e tinha muitas YMCAs em muitas cidades, então era muito comum essas cidades serem hosts dessas competições, principalmente as anuais. E que a gente chamava de JABs, que eram Jogos Acemistas Brasileiros. E então eu fui para muitas cidades em São Paulo jogar, fui para Sorocaba, Barueri, acho que cheguei aí para São Paulo capital. E também fui para Porto Alegre, cheguei aí para Brasília, acho que sim. Algumas cidades. E no Rio também teve competição. Vocês iam de busão?
A AMCA Sim. Brazilian Tour, assim, isso aí é... Pra viagem de Porto Alegre, eu me lembro de ter ido de avião, só que agora eu tô lembrando, acho que pra de Porto Alegre eu não fui para jogar vôlei, eu fui para um encontro de liderança, uma coisa que rolava nessa AMCA também. Mas a maioria das competições era de ônibus, a gente ia aterrorizando a vida do motorista até lá. E os custos, assim, como é que era? Era o clube que pagava ou vocês tinham que fazer algo para tirar do próprio bolso para viajar? Cara, essa parte é de onde vem a minha primeira experiência profissional, na verdade, minha segunda experiência profissional, entre aspas, lendo profissão como atividade remunerada, né? Sim. O clube, ele dava como chama, acomodação, alojamento. Então, era geralmente em algum colégio, alguma coisa assim. E a gente tinha, provavelmente, alguns descontos em alimentação, mas, na verdade, o atleta, né, o participante, tinha que arcar com a viagem, né, o deslocamento até lá, e parte dessa alimentação, que eu imagino que devia ter uma ajuda de custo ali, que era super barata, mas sim, a gente tinha que pagar uma parte. E eu, na época, não tinha grana, e, né, não tenho uma família muito pequena, então, o que a minha mãe dizia? Você pode ir, tá super liberada de autorização, mas você precisa arranjar a grana. E aí, o que eu fazia, junto com outras atletas também, outras pessoas de outros times, a gente vendia bolo no clube. Então, imagina, a galera indo pro clube para fazer exercício, se movimentar, ter uma vida fitness, e a gente vendendo bolo com cobertura de chocolate, brigadeiro, docinho. Adocicando o IMCA ali, né? E olha, descobri que tem uma margem de lucro muito interessante, inclusive. Voltou a fazer isso agora? Não, mas poderia, porque a Largou margem o é marketing boa. digital e foi pro vendo Não, bolo. foi para confeitaria. Não, sério, a margem é muito boa, vale muito a pena. Pô, que massa, cara. E conta mais um pouco pra gente os outros lugares que você conseguiu chegar com essa IMCA aí, que sei que você chegou até na gringa, né? Até um trabalho lá fora, um trabalho bem legal. Sim, sim. Eu tava conversando, né? A gente tava conversando antes de começar aqui, que eu sou que nem vocês. Eu tava ouvindo o episódio piloto e alguns episódios, tipo, da Carol, do Volpato. E vocês cada vez contam uma atividade mais diferente que vocês já fizeram, né? Vocês já tiveram emprego em tudo quanto é lugar. Já. E eu sou muito parecida, assim. Eu sou muito inquieta, quero participar de tudo, fazer tudo. E nessa YMCA, além da vertente dos esportes, tinha também uma vertente de trabalho voluntário, de, enfim, trabalhar com recreação infantil. E eu, no Brasil, era monitora de acampamentos. Na época, acho que era acampamentos de jovens, assim, de adolescentes. E aí surgiu uma oportunidade de ser monitora num acampamento da Califórnia. E aí lá fui eu, no intercâmbio, né? Lá fui eu, e foi super legal, porque aí se torna uma atividade muito mais acessível para o acampamento que está te recebendo. Você é como se fosse uma voluntária, mas eles te dão uma ajuda de custo. Então, para quem, né, tá com a grana apertada, é uma oportunidade super legal. E aí lá fui eu. Vendi muito bolo antes de ir. e aí fui. Só que aí o mais louco foi que eu cheguei lá para ser monitora de acampamento, que era o que eu já sabia fazer. E lá pelas tantas, no meio do acampamento, era um acampamento infantil feminino, porque era de uma igreja católica. E aí eles tinham esses convênios, né? O AMC tinha convênios com várias instituições e eu acabei caindo num acampamento infantil feminino católico. E aí eu cheguei lá para ser a monitora de acampamento. Só que, no meio da época da temporada, aconteceu alguma coisa, não me lembro muito bem, com o Salva-Vidas. E eu tinha toda aquela experiência da IMCA de natação. Já tinha feito curso com bombeiros, sabia um pouquinho de CPR, que eles chamam, né? Que tipo, primeiros socorros, de ressuscitação e tal. As freiras falaram para mim, você não quer substituir o... você não quer substituir o guarda salva-vida, não? Eu falei... Me veio aquela imagem do Baywatch na cabeça, sabe? Eu correndo Pamela Anderson pulando na piscina para salvar as crianças. Vetorado. Essa era a expectativa, né? A realidade. Eu fiquei ensinando elas a soltar bolinhas o verão inteiro, graças a Deus. Ninguém se afogou, pelo menos não que eu tenha reparado. Ninguém vai pra piscina, né? A piscina tá fechada. Tá com eu fazia só bater pezinho com a boinha e deu. Cara, que massa. Eu tinha uma pergunta para fazer em relação a esse acampamento, mas o que tu falou já meio que moiou minha pergunta aqui, que era... Mas eu vou dar uma engembrada nela aqui. É que os acampamentos americanos é uma coisa bem caricata, assim, tudo quanto é filme, tudo quanto é série. Tem algum trechinho que pega esses acampamentos infantil.
Eu ia perguntar uma coisa na linha de, tipo, daquela divisão que tem de meninos e meninas e não sei o quê. Então, essa divisão já não tinha. No caso, já era só de menina. Mas todo o resto do contexto caricato de marshmallow em volta da fogueira, é assim mesmo ou é só ilusão, assim, igual às vezes no Brasil também tem umas paradas assim? Cara, essa pergunta foi maravilhosa, porque é verdade, tá? É verdade. Eles Tinha seguem o marshmallow. roteiro ali. É a vida copiando a arte, ou a arte copiando a vida, não lembro direito. Tô igual a Carol, não sei ditado direito. Mas quem ouviu o episódio da Carol, escute. Já entendeu, pegou a referência. Para pegar a referência. Não, mas é exatamente isso, Tom. É muito. Gente, eu chamo o Everton de Tom. Não sei se já chegaram a te chamar disso, mas é o Everton, tá? Entenda, cara, é isso. Everton. Entenda. É isso, é marshmallow na fogueira, são as musiquinhas, tem música para tudo, parece um musical da Disney. Vamos no café da manhã, musiquinha na bandeira. Musiquinha não, né? Saudação à bandeira. Aí vai tomar café da manhã, musiquinha do café da manhã. Vai almoçar, musiquinha do almoço. E eu vou contar um negócio que eu não contei. Acho que eu não contei isso pra ninguém ainda. Olha aí, ó. Bomba. Furo jornalístico. Na hora de dormir, as crianças ficavam com medo, porque é um acampamento, é no meio das montanhas. Eu ia dizer também que tem as histórias de terror, né, normalmente. É um cenário perfeito para Jason, para coisas desse tipo. Não, e fora os animais, né? Às vezes tinha visita de urso. Urso, né? No meu turno não rolou. A gente só viu umas pegadinhas, mas ninguém teve um encontro real, né? Mas o que eu ia contar é que às vezes as crianças ficavam meio ansiosas para dormir, né? E aí, um belo dia eu pensei assim, elas não falam português, né? Todo mundo fala inglês aqui. Eu vou cantar as musiquinhas aqui para elas dormirem. Só que assim, a primeira coisa que me vinha, eu cantava. Então eu cantei Los Hermanos para as crianças dormirem. As crianças, se elas soubessem o trauma que essas crianças iam ter cantando Los Hermanos. Canto lá. Se elas soubessem a foda. Não, gente, olha, isso foi em 2007. Nem lembro o que estava bombando aqui no Brasil na época, mas eu cantei até Sandy Júnior para elas. Vanessa Camargo, sei lá. O que era mais melódico, que dava para dar as crianças fingiram tudo que tava dormindo, né? Sai, E tu tinha quantos anos nessa época, Érica? Eu tinha 18 ou 19. Que uma dúvida que eu fiquei é a questão do inglês, né? Porque tu falou, as crianças realmente não falavam português, mas como é que era teu inglês, assim? Tu já tinha feito algum curso ou algo do tipo? Porque para se jogar de cara, assim, num intercâmbio desse pra Califórnia, com 18 para 19 anos, tu já tinha feito curso ou algo do tipo? Não, e sofrer bullying das crianças também, né? Tem um ponto, porque assim, a gente brasileiro que fala um espanhol ou um português de curso, vai para o exterior, os adultos, eles recebem bem, né? Beleza, fala com sotaque. As crianças apontam o dedo e fazem, como é que ela fala o potato? Realmente, tem que rolar uma preparação. Eu e a minha irmã, a gente aprendeu a falar inglês em casa com, sei lá, Backstreet Boys, Spice Girls. De novo na música. Muito bom. Né? É um bom exemplo. Friends, por que não, né? Com algumas séries e tal. E aí, depois de um pouquinho mais velhas, assim, a gente começou a ter um pouco mais de grana, assim, para poder, né, pagar curso. Aí a gente fez CCA. Eu não cheguei a terminar, assim, o CCA tem bastante módulo, né? Mas já me fortaleceu bastante para chegar lá. Sim. Mas, assim, paguei muito mico, fui muito zoada, aprendi muita expressão, né? Aquela coisa. Acho que foi ali que solidificou mesmo o inglês. Pra quem não fala nada assim, tu me indica esse CCA ou Backstreet Boys? O que tu acha que é um caminho melhor aí pra desenvolver? Entre CCA e Backstreet Boys, tu começa com Everybody ou com I Want It That Way? Se você quer ter uma curva de aprendizado mais rápida, eu acho que Backstreet Boys... Pegar bem o sotaque, né? Pega as expressões, entendeu? Você já vai pro falado, já vai pro inglês das ruas, né, galera? Porque tanto pro inglês quanto pro português, se um gringo aprende português e aí ele vem pro Rio Grande do Sul, por exemplo, que é de onde eu sou, mas eu tô morando em Floripa. Mas, cara, ele não vai entender boa parte da comunicação. Se eu falar bar pra ele não vai saber o que significa. Então não adianta, tu pode fazer um curso, mas é só a vivência mesmo que vai te preparar, né? Tu vai pagar alguns micos, mas a vivência vai te trazer expressões que tu só aprende lá mesmo, não tem como aprender aqui no Brasil. Exatamente. E essa questão do sotaque que você falou é super interessante, porque, por exemplo, como eu fiz intercâmbio na Califórnia, tem uma proximidade absurda com o México, né? Uhum. E, de certa forma, quando um brasileiro... Acho que tem a ver com a base latina.
quando um brasileiro vai falar inglês, ou quando um mexicano vai falar inglês, quando um colombiano vai falar inglês, alguns pontos do sotaque em inglês são mais ou menos parecidos. Então, muita gente achava que eu era mexicana. E na época eu não falava, e mesmo com cabelo cacheado, mas na época eu não falava espanhol, nada de espanhol, nada. Então as pessoas falavam, graças, buenos dias, eu ficava, sim. Sim, pero que no, começou Sim, a puxar um portunhol, como no. Era bem isso. Cara, pior que os americanos, pelo que a gente vê, assim, eles têm muito disso com as outras culturas, sabe? Eles têm meio que eles são centralizados ali no inglês e na cultura americana. E eu lembro que até tem um episódio de Modern Family, que é uma série que eu gosto bastante, que aí tem a Glória, que é a latina ali, que ela tem um inglês bem com sotaque espanhol bem forçado, assim. E eles têm uma empregada e o Jay, que é o marido dela, fica pedindo para ela conversar com a empregada. E ela tá o tempo todo falando, eu não falo a mesma língua que ela, ela é portuguesa. E ele, não, pede para ela, eu não falo a língua dela. É muito engraçado isso. É verdade. Não, é super assim. As crianças também me perguntavam, você fala espanhol? Eu falava, bem que eu queria. Mas uma vez eu fui falar com a minha mãe no telefone e tinha uma outra staff na mesma sala e ela era mexicana. E aí eu falei com a minha mãe alguma coisa, falei um palavrão. Falei, a mãe é foda, às vezes, porra, me dá uma raiva ela. Aí quando eu falei merda, você cala essa merda. Ela, É bem parecido, né? É bem parecido. No palavrão a gente se une. Se no entende. palavrão a gente se une. Freiras, vem. Peguei ela. Era isso. Mas uma pergunta que ficou para mim, tu tinha comentado que vender bolos foi a tua segunda profissão, experiência profissional, que seria serviço remunerado. O que foi a primeira? Vamos revisar esse conceito, né? Emprego ou trabalho, entre muitas aspas, para quem não está me vendo, eu estou fazendo 13 aspas, mas com a atividade que você faz aquilo e recebe dinheiro em troca. Né? A minha primeira atividade remunerada foi muito precoce. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era assim, muito pequena. E eu ganhava, vira e mexe, em aniversário, Natal, aqueles diários que vêm com um cadeadinho. E as páginas são cheirosas, que é muito comum dar para as meninas, né? Moranguinhos da Moranguinho, que tem cheirinho de fruta. Aquele cheirinho horrível. Eu não gostava, achava horrível aquele cheiro. Mas, enfim, aquele cheiro doce e tal. E as pessoas sabiam que eu gostava muito de falar e tal, que eu já sabia escrever, então alguma idade eu tinha. Eu chuto que eu devia ter uns 10. E aí eu resolvi, eu tinha muitos desses diários, aí eu resolvi que eu ia cortar as páginas, encapar com contact e vender como se fosse bloquinho. E aí lá fui eu pro colégio, vendendo bloquinhos feitos de diários ganhados de Natal, que as minhas tias não escutem. Mas ganhei 25 centavos para cada bloquinho, gastei tudo com bala. As tias pagaram R$3 no... Não, eu vendia só no colégio, porque era para não dar treta com quem me deu os bloquinhos. Tá o primo lá, né? Tirando foto. Mas muito boa essa ideia. Muito boa essa ideia. Essa tem uma margem de lucro de 100%, inclusive. Exato, ganhava, não comprava. Até que a minha mãe um dia pegou e falou, você sabe que contact não é de graça, né? Eu preciso usar isso aí. Aí tu descobriu livros. Teve a primeira lição sobre matéria-prima. Exatamente. Na manufatura, tu aprendeu sobre matéria-prima, não é de graça. Exatamente. Cadeia de manufatura. Fornecedor. Não, remunerar o fornecedor, né? Remunerar o fornecedor. Exatamente. Cara, que massa, velho. Já nessa linha aí, tem mais alguma experiência tua fora do normal? Não, que a gente entrou em tudo, assim. O resto já tá na trilha de seres humanos. Na trilha de trabalho que dá para chamar de trabalho, né? Não precisa fazer o disclaimer. Cara, deixa eu pensar. Eu acho que, deixa eu ver, vendi os bolos. Eu achei uma coisa na internet, tá? Sim! Procurando aqui, aí eu fiquei na dúvida, assim, eu disse, acho que é ela, assim. Aí eu fui no sobre e eu tive certeza que era tu. Fala um pouco mais sobre Érica Vetturazzo no fotografia. Ai, meu Deus. Não, antes de te responder essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta, Alan. Você jogou meu nome no Google? Joguei. O SEO tá bom. Você encontrou? Sim, na primeira página. Não, eu vou te perguntar. Encontrou algum comentário meu reaça em algum blog?
Não achei nenhum Graças a Deus. Deixa eu procurar aqui. Eu ficaria muito feliz se eu encontrasse, ainda mais tendo visto o atual momento. Mas não, quando eu não. era mais nova, assim, no começo da faculdade, estava muito em alta essa coisa do blog. Na época tinha Fotolog também, gente, eu entrei na faculdade em 2006, né? Então, assim, era outra realidade, não tinha Twitter. Graças a Deus, né, não tinha smartphone com câmera, e senão tava todo mundo lascado. Mas eu tinha essa mania de ficar, fazia meu login, fazia questão de fazer meu login no Discuss, acho que na época não era esse, enfim, qual era o plugin de comentários, eu fazia o login e eu fazia uns comentários bem reaça, assim. E eu lembro que até alguns anos atrás, já faz muito tempo que eu não jogo meu nome no Google, e se você nunca jogou seu nome no Google, jogue, porque é uma experiência muito boa. Eu encontrava ainda alguns desses, no Blogger, sei lá o quê. Eu acho que eu soterrei com vida atual isso, né? É uma estratégia de gestão de crise, né? Você tem pode ser, publicações que você não quer, você vai soterrando. Nas primeiras páginas, pelo menos, não tem. Nas primeiras páginas, pelo menos, eu não encontrei nada, assim. Não tá na primeira página do Google, não aconteceu. Não, na primeira página, na segunda página não existe, já é Deep Web quase. Mas aí esconde cadáver, né? Mas na primeira página daí eu encontrei teu site de fotografia, como é que foi essa experiência com foto? Era só 3x4? Devia ter ficado, mas foi... Não, na verdade, durante a faculdade de jornalismo, eu curti muito fotografia, comecei a puxar uma disciplina de fotojornalismo, introdução à linguagem fotográfica e tal. Até minha monografia foi uma cobertura, um ensaio fotográfico baseado num livro e tal. Então, nessa época, rumei muito para fotografia. E aí eu resolvi que eu queria ganhar dinheiro com isso. Falei, não, preciso ganhar dinheiro com isso. E, bonita, pensei, fotojornalista ganha mal. Fotojornalista tem muita concorrência. Vou fazer o quê? Fotografia social. E lá fui eu, fotografar casamento, fotografar aniversário de 15 anos, fotografar ensaio de noivos, ensaio de gestante, batizado. E aí deu nesse site aí que era uma tentativa de portfólio. Só que assim, na vida real mesmo, assim, eu fiz um de cada um desses. Do jeito que eu falo, parece que eu fui fotógrafa, né? Mas foi um de cada. Eu fiz um casamento e falei, não gostei. Fiz um aniversário de 15 anos, não curti. Fiz um ensaio de gestante, achei muito legal, mas pensei, putz, não quero me especializar nisso. Para poder ganhar dinheiro, você tem que focar, né? Sim. Não é nisso que eu quero me especializar. Fiz o ensaio do casal, pensei, pô, muito maneiro, mas também não é a parada. E fiquei quicando. Já estão separando aí. Entendeu? Não, e fora aquela coisa do, cara, como é que você sai do lugar comum? Aquela foto da mãozinha na barriga. Aquela foto do casal com um beijinho, pezinho levantado. Eu falei, cara, não é pra mim. Mas fiz tudo. Fiz, porque eu sou dessas, né? Eu vou lá, dou uma olhada, vejo se eu curto ou não, para poder dizer com categoria, não, isso aqui não funciona para mim. Então, por isso que eu tenho todas essas experiências bem diversificadas. E essa experiência na fotografia direcionou um pouco a tua carreira para o lado de social media também, não? Porque tu tem um histórico legal ali na parte de social media, principalmente lidando com câmera. Ai, Jesus. Então, aquele momento, né? Eu sei, uma coisa é fato. Eu nasci para ficar do outro lado da câmera, do lado de quem captura, e não do lado de quem é capturado, né? Isso para mim é muito nítido, assim. Eu tentei na fotografia still, vamos chamar assim, né? Nunca segui para o caminho do vídeo, porém, como o Everton trouxe esse gancho, né, Everton? Ele já conhece essa gafe. Cara, deixa eu só trazer um contexto antes, né? A Érica, ela trabalhava na RD, e aí na RD tinha, não sei se ainda tem, a gente acabou parando, acho que paramos com isso, mas todo mundo que entrava novo tinha que fazer um vídeo e falar alguma curiosidade sua, alguma coisa assim. E o da Érica é um dos melhores vídeos da RD até hoje. Já passou, sei lá, mais de 1.500 pessoas pela empresa. Mas o vídeo da Érica é muito bom, porque aí ela falou de uma gafe dela, que ela vai falar na sequência, e ela postou o vídeo ali, o trechinho da gafe. E aí até hoje, no grupo que tem lá no Facebook da empresa, a gente tá dando up no vídeo dela para ficar sempre em cima. Porque é um dos melhores. Eu com 3 anos de empresa, Everton, seja bem-vinda, só para subir o vídeo de novo. E a galera nova estava entrando, a galera nova entrando, achando que eu estava entrando junto, e eu ficava, não, isso é para me fazer passar vergonha mesmo, no caso. Não só o Everton, né? Bastante gente jogando teu vídeo. Cada dia era uma pessoa diferente comentando. Se revezavam. Não, mas essa história é muito engraçada. Assim, não fala muito a meu favor, né? Só que aquelas gafas que a gente dá que, assim,
tem indícios ali de que talvez aquele trecho específico do marketing não seja para minha trilha, né? Mas o que rolou nesse dia foi que eu era analista de marketing para uma empresa de venda direta. O nome da empresa era Amway. E ela é concorrente da Herbalife, em alguns aspectos também concorre com Avon, Natura, por causa dessa estrutura de ter revendedores, né? E aí eu estava fazendo a cobertura de social, porque era um dos canais que eu trabalhava, de um dos eventos para os revendedores. E aí, nesse evento, os revendedores iam para o palco, os que tinham níveis altos lá no programa eu ia dizer, no programa de pirâmide. No marketing multinível. Sim, não, ai, gente. Nesse caso específico, era a galera que vendia produto mesmo, mas existe. A galera que vai por cima da hierarquia no modelo pirâmide. Mas, exato, a galera estava lá em cima falando sobre como chegar lá e tudo mais, e é uma coisa super emocional, super motivacional, e é para brilhar o olho de quem está começando, aquela coisa. E estava eu bem bonitinha na beira do palco. Na época eu tinha um celular para poder fazer as lives. Hoje em dia a galera, né, tem umas estruturas um pouco mais robustas. Mas estava lá e também era meio que um MVP ali. A gente já estava vendo como é que ia ser a adesão, fazer live. Na época era uma parada que dava muito engajamento, ainda é. Beleza, botei lá o meu celularzinho no palco. O palco era mais alto, era mais ou menos na altura do meu ombro, assim. Então o celularzinho ficou exatamente na altura do ombro, filmando o palco. E aí eu estava fazendo a transmissão, estava indo tudo bem, eu estava com o outro celular na outra mão, vendo os comentários e as reações para poder, né, caso acontecesse alguma coisa, né, ficar rapidamente, ter uma resposta. E aí eu achei que o foco não estava bom. E eu resolvi ajeitar o foco. E a bonita, como é que você ajeita o foco numa foto? Você Tem toca na clicar tela. E aí foi exatamente o que eu fiz. Só que, gente, isso fez a câmera virar para mim. Deve ter dado 2 cliques rapidinho. Quando dá 2 cliques, ela vira. Exatamente. E eu não entendi, meu cérebro não processou. O que meu cérebro processou? Era para ter dado foco, mas está aparecendo uma pessoa. Opa, essa pessoa sou eu. E aí eu fiz exatamente essa cara. Quem tiver no YouTube vai ver, tipo, a cara de a casa caiu. Meu Deus. E aí eu fui me encolhendo. Lembra que a câmera estava na altura do ombro, né? Eu fui me encolhendo até tentar sair do quadro e ter a reação de conseguir virar de volta para o palco. Cara, rendeu anos de zoeira por todas as partes. Assim. É muito engraçado. Cara, é muito bom. Atrás parece o público dos programas do Silvio Santos, assim, as cadeiras, todo mundo sentadinho. Aí a Erika vira assim, arregala os olhos. Tá bem na cara dela, né? Vai abaixando. Exatamente. Assim. O meu rosto preencheu o quadro, assim, tipo... Não foi aquela... nem sei se quem é, né? E aí a minha gestora, na época, ainda falou assim pra mim... Eu pensei que ela ia me demitir, né? Pensei, gente, acabou essa live, é só entregar a carteira de trabalho, devolver o crachá e acabou, né? Porque a pessoa... Deu um evento super sério, era o ponto alto, era a última palestra do dia. Eu pensei, já era. Quando eu chego de volta no stand, acabou tudo a minha gestora. Aí, minha garota, essa aqui mata a cobra e mostra o pau. Eu falei, nem viu ela. Não, ela viu que eu tinha virado a câmera pra mim e achou o máximo. Falou, não, é isso ela aí. gostou. Tem que Exatamente. aparecer mesmo. Aí, obviamente que ela sabia que tinha sido um vacilo meu, mas eu achei muito engraçado que ela quis tentar, né? Ela me viu pra baixo. Não, cara, mas isso aí é isso mesmo, mostrando o seu trabalho. Tinha muita gente assistindo? Tinha. Não, até que não tanto. Como era o MVP, acho que ao vivo ali não devia ter nem 200. Assim. Mas sabe qual que é o problema? Nesse esquema de pirâmide, cada pessoa manda para 2, esses 2 mandam para 4. Quando veio, viralizou. Através do multinível, eu alcancei 1 milhão. Exato, chegou lá. Não, cara, olha, e tá salvo, né? Não tinha. Como é que eu ia? Era uma live, não tinha como pegar e editar para poder subir. Todo mundo tava sedento para ver aquilo no ar. E eu querendo convencer, não, gente, pera, deixa eu dar uma editadinha, coisa rápida. Mas e minha gestora, não, sobe e salva. Isso no Facebook da RD ainda tá lá? Qualquer um consegue ver, Tom, ou é só para quem trabalha? É só para quem trabalha, é um grupo fechado. Mas a Rafaela trabalha lá. Eu vou tentar exportar e jogar lá no nosso Instagram. Fazer uma captura de tela rápida desse momento. Botar nos stories lá e marcar a Erika. Gente, esse exemplo, eu acho que esse exemplo é legal, assim, vamos dizer, você é profissional de social media, você passou por uma situação como essa. Se social media ainda faz sentido para você, o que para mim acabou, não muito tempo depois, eu percebi que não é realmente a minha praia, mas se para você faz sentido, cara, não desanima, porque você vê, até a gestora arrumou um silver lining ali, um jeito de ver aquilo.
Não, né? usa a teu Como favor, positivo, faz a tua marca. Foi fazer uma próxima transmissão, já começa assim. Já começa com a virado. cara já, aí vira um pouquinho, faz a Bom tua que marca. gera engajamento. Vocês tinham que ver a quantidade de ha-ha-ha que apareceu. É um papo com a Carol, até ela falou um pouco disso também, né? Dos perrengues que já passou em live, em palestra e como usar isso a seu favor para dar a volta por cima e tudo mais. Então, tem que ser, né? Não dá para Sim. baixar a cabeça e começar a chorar ali, que senão o povo cai matando em cima. E assim, você acaba fazendo aquilo ser maior do que de fato é. Porque se for ver, a live Sim. tinha 1 hora. E a minha participação teve 2 segundos, 3 segundos. Então, assim, não tem pra quê, né? Mas ficou melhor do que a live inteira. rendeu assunto para muito mais do que a live, com certeza. Saiu da pirâmide lá da Terra. Uma dúvida que eu tenho, tu se formou em jornalismo, né? Sim. E do jornalismo para o marketing digital, assim, quando é que foi aquela virada de chave que tu teve? Quando que tu viu que realmente queria seguir nessa área? Porque tem muita gente que está no mercado ainda, ou pessoas que estão fazendo uma faculdade e pensam, cara, eu estou me formando em jornalismo, eu tenho que seguir no jornalismo. Como é que foi para ti essa virada para o marketing? Sim, esse ponto que você falou é super importante, super interessante mesmo para quem está começando, né? Às vezes a gente faz aquela graduação e até por motivo de tempo e investimento que a gente fez naquilo, a gente meio que se impõe. Não, eu preciso seguir isso porque foi isso que eu fiz, né? Às vezes pressão dos pais também, né? Por seguir aquela carreira. Porra, paguei aquela faculdade. E você ficou 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos para poder largar e fazer nada, né? E fazer outra coisa. Fazer marketing multinível, né? Então, assim, o que aconteceu comigo foi uma coisa no meio desse caminho ali de, putz, eu sou jornalista, estou me formando nisso, tive experiências de estágio em algumas áreas diferentes do jornalismo, então, um pouquinho de assessoria de imprensa numa agência, um pouquinho de produção de rádio e TV no TRF, no Tribunal lá do Rio de Janeiro, enfim, algumas experiências, assim, mais variadinhas, fiz questão, né, de durante o período de estágio, tentar viver aspectos diferentes do jornalismo, o que é uma especificidade do jornalismo ser super versátil, né? E no fim acabei não me identificando de verdade mesmo com nenhum. Embora eu tenha me apaixonado pela fotografia, não queria fotografia ou fotojornalismo. Embora eu tenha curtido muito o radialismo e locução, não era exatamente com isso que eu queria trabalhar. Então, o que aconteceu foi meio que eu segui um caminho de, putz, mas eu gosto de escrever. Talvez eu não queira trabalhar num jornal, né, numa redação, porque pensava muito em qualidade de vida, né? Pensava, putz, é muito puxado, a remuneração não é tão boa, eu nem sei se eu realmente tenho esse tesão todo por hard news, assim. E aí eu fui então, abrir um pouquinho o leque para explorar outras oportunidades. E aí, bem no período, assim, pós-formada, uma colega minha da faculdade estava trabalhando numa revista chamada Revista Seleções, que lá nos Estados Unidos é Reader's Digest, que era uma revista super popular nos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, na época, ela era, sei lá, 4ª mais lida, uma coisa assim. É uma revista de um nicho, assim, 50 plus, 55 plus, uma galera mais velha. Uma revista de atualidades, assim. Tinha uma seção só de piada. Na época, assim, era uma oportunidade que eu falei, caraca, empresa norte-americana. E essa minha amiga, ela ia tirar uma licença porque ela ia casar e emendar com as férias. E aí ela me indicou como substituta. E ela trabalhava com copywriting. E na época eu sabia nada sobre copywriting. E para quem não sabe sobre copywriting, é essa pegada da redação, porém sempre tem uma interface com alguma adaptação. Então, por exemplo, na época, as Seleções do Brasil recebia muitas peças promocionais que estavam indo bem em outros países. Então, a gente fazia um esforço de tradução com freelancer, mas aí depois fazia a nacionalização, adaptava aquele conteúdo para o nosso contexto brasileiro. E, enfim, dentro do copywriting tem vários desmembramentos, mas esse era o específico que eu atuei. E tinha a ver com a minha carreira de jornalista no sentido de, é uma expressão textual, é uma coisa de transportar isso para a nossa cultura, pensar em algumas relevâncias, algumas correlações. Só que no duro, que tinha em comum é o quê? Redação. E aí, dei muita sorte que na licença dela eu gostei muito do time, o time gostou muito de mim, acabou logo em seguida surgindo uma vaga de freela, não era ainda CLT, que eu ganhava por peça, e eu, nossa, como assim, né? Ganhar por peça, dá para voar nisso aqui. Virei workaholic louca, comi as peças, assim, muito rápido. E eles estavam fazendo a migração do marketing tradicional para o marketing digital.
E aí começou a surgir muita peça, entre aspas, de e-mail marketing. E aí que foi realmente o que me pegou, que eu falei assim, cara, e-mail marketing é isso, é o que eu quero fazer. Sim. Gostei, vou ficar aqui. E foi assim que eu comecei a realmente entrar no marketing, porque até então o copywriting não necessariamente precisa ser para marketing, né? Sim. E aí foi basicamente esse o começo. Que massa. Cara, show de bola. Vamos falar um pouquinho, então, seguindo a parte do marketing aí, que tu chegou até na parte do marketing internacional, né? Marketing para outros países ali. Fala um pouquinho aqui pra gente qual que é a diferença quando a gente trabalha. Primeiro, quando a gente trabalha para uma empresa menor, assim, para uma estratégia que está, como tu falou ali, migrando do tradicional para o digital. E quando a gente trabalha para uma empresa que já tem um marketing digital consolidado, acho que é um primeiro ponto interessante. E um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho é a diferença quando a gente trabalha olhando para o Brasil e para os outros países, se tem diferença. Uhum. Não, total, total. Isso também é um ponto até para a gente lembrar da galera que o Alan falou, né? O pessoal que está começando, para poder entender mais ou menos esse universo e ver onde se situar. Esse ponto que o Tom trouxe de tamanho da empresa, se está fazendo migração, se já tem o marketing consolidado, se está fazendo para o Brasil, se está fazendo para fora, todos esses fatores, eles mudam muito, né, na vivência do profissional. Então, por exemplo, você ser um profissional de marketing numa empresa pequena, ou então uma empresa que está ainda começando seus passos no digital, é uma vivência muito mais generalista. Né? Então, é muito difícil você, numa empresa pequenininha, conseguir ter uma pessoa para o texto, para content, né? Uma pessoa para canais, uma pessoa para estratégia. Você não vai ter. Você muito provavelmente Sim. vai ter, talvez, uma pessoa mais sênior e uma pessoa mais júnior, ou então uma pessoa ali plena que lide com as agências, se tiver agência, e vai ser se vira nos 30, né? Se não for a mesma pessoa fazendo tudo, né? Que geralmente eram as minhas experiências, era eu e Deus. É aqueles empregos que acaba indo parar depois no vagas arrumadas, né? Que de É fato isso é um aí. analista de SEO que tem que fazer mídia paga, meio marketing, arte, não sei o que. Exatamente, a sua viagem foi bacana. E hoje em dia eu percebo muito essa coisa os times deveriam pensar menos nessa coisa do uma pessoa faz tudo, ou então, não, então vamos deixar uma pessoa para fazer cada coisinha, para uma visão mais de uma galera, ou se possível for, né, para a estrutura da empresa, que olha para o hoje e uma outra célula ou pessoa, enfim, que olha para o amanhã, né? Porque eu acho que esse que começa a ser o diferencial entre você estar numa empresa pequenininha, atuando com marketing digital, sendo super generalista, fazendo um pouquinho de cada coisa, igual pato, né? Nada anda e voa, mas não é especialista em nada, né? De fato. E aí você migrar para uma estrutura de marketing, a estrutura de marketing está um pouco mais madura, então você vai ter pares, você vai ter mais gente fazendo atuação em canais ao mesmo tempo que você, então você já vai ter um pouco mais de bench ali interno para fazer. Você consegue se aprofundar muito mais, por exemplo, hoje o Tom super especializado em SEO. De repente, se ele estivesse girando muitos pratinhos, tem várias especificidades de SEO que ele é muito foda em fazer, mas que não ia dar tempo, ele ia ter que despriorizar, né? Então, Sim. num time mais maduro e mais estruturado, você tem esse privilégio, eu vou chamar. Né? Não sei se o Tom concorda comigo, mas eu acho super privilégio de você conseguir se debruçar mesmo naquele canal, naquela estratégia e ir fundo nas otimizações dele. Né? Eu acho até que um ponto legal é quando você está começando, eu acho que essa experiência na empresa que está começando também, na empresa pequena, é legal porque te abre muita oportunidade. Porque, Sim. querendo ou não, tu, tipo, cara, é uma folha em branco e o que tu fizer ali é o que vai determinar a estratégia, é o que vai determinar o que as coisas vão fazer. Então, não sei se eu gosto de SEO, não sei se eu gosto de mídia paga, tô começando com isso, não sei se eu gosto de e-mail. Como vai fazer um pouquinho de cada coisa, acaba gostando de uma ou de outra. Quando eu trabalhava em agência, por exemplo, eu gostava muito de mídia paga, não era muito do SEO. Depois ali na RD eu fui me aprofundando mais na parte de SEO, trabalhei um pouco na parte de internacionalização ali com a Érica também, e até me reaproximei de mídia paga ali nesse período, porque o time de internacionalização tinha um pouco mais essa pegada de Lean Startup aí. Ó, já chegou os termos em inglês aqui, os termos gringos. Lean Startup. E aí voltou a ter esse viés de se tem oportunidade de trabalhar ali e ninguém tá olhando, você pode trabalhar em cima daquilo e às vezes, cara, acha um nicho ali e cai de cabeça, né? É verdade.
te confere uma liberdade de se conhecer, ao mesmo tempo em que você contribui para aquela estrutura ir nascendo, né? Sim, E se amadurecendo. Você amadurece junto com a estrutura, né? Quando você está numa empresa sim. menor ou numa empresa. Às vezes a empresa não é pequena, também isso é uma coisa interessante. Tem empresas que são super tradicionais. Então, por exemplo, uma empresa de indústria que ela já tem uma carteira de cliente super sólida, que por algum motivo ela não viu valor em migrar para o digital ou ter os dois correndo paralelos, no dia em que ela resolve, não, bora fazer, vamos ter, né, uma estratégia digital, vamos colocar o marketing, ela já é uma empresona, mas a pessoa que está começando ali tá do zero, né? Tá ali do Chama o zero. designer lá, vamos falar pra ele lá. Chama o Marcos lá, vem cá, Marcos. E uma coisa que agora vocês estavam falando sobre empresas menores e empresas maiores já consolidadas, o que tu acha que é o mais difícil, assim, tu pegar uma empresa, uma estratégia que não tem uma estratégia de marketing e uma empresa pequena fazer ela crescer aos poucos, galgar os primeiros passos ali, ou já pegar uma empresa que já é consolidada e manter no alto nível, porque assim como vai com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o tio Ben Parker, e tu manter lá em cima e não deixar os indicadores caírem, no caso. Seria mais difícil crescer uma pequena ou manter uma grande lá em cima? Eu, pessoalmente, eu acho mais difícil manter uma grande lá em cima. Porque aquele crescimento incremental mês a mês, ele é um desafio, ele é um puta desafio. Porque Sim. você pode ter, né? A gente vê muito isso acontecendo em startups ou ramp-ups grandes, a própria RD. Chega uma hora que você chega num patamar que você já atingiu uma fatia muito grande do teu mercado Uhum. e aí vai ter meses em que as suas estratégias, as suas tentativas, experimentos vão trazer bons frutos, mas isso não é, isso pode ser um falso positivo ou uma coisa que você fez que não deu lá tanto resultado, pode ser um falso negativo. Então eu acho mais desafiador o cara que já está grandão, a empresa que já está grandona, manter aquela ascensão residual ali, incremental a cada Uhum. mês. Acho bem mais. Legal. Cara, concordo. Até porque a empresa que não faz nada, a empresa pequena, meio que tu começa ali no beabá e o beabá já vai trazendo os resultados, né? É o famoso que vier é lucro, né? É, Eu tô no Tipo, zero, só tenho, eu tô no fundo lá do poço, eu só tenho como é, subir, eu não tenho como descer mais. não gerou lead, é. tipo, gerou 5 leads no mês. Pô, antes não gerava nada, mano. Que ótimo, Aí né? depois 5 gera leads. 10, 100% de aumento. Né? É, É. dobramos aqui, né? Bota no relatório lá, 100% de aumento na geração de leads. Não vou Sim, falar os números, exatamente. Não fala nenhum absoluto. tem só a Mas tem porcentagem. um, mas tem um desafio, né, nesse modelo de tô começando, e aí tudo que vem é lucro e tal, aí eu acho que o desafio é um pouco mais na qualidade do trabalho desse profissional. Porque no caso da empresa consolidada, que você está buscando um growth, vamos chamar assim, né, ganhar um pouco mais de escala, ou enfim, ter lá o aumento residual não, o aumento Incremental? incremental, você tem um pouco mais de qualidade de vida como profissional, porque você tem um time estruturado, você tem processo, Uhum. você tem planejamento. Em tese, você tem uma estrutura de dados super organizada. Em tese, a gente Em sabe que isso é tese. sonho, mas É, em tese está lá para você. E o profissional que está hustler, né, que falamos aí no marketês, tecniquez, esse hustler, ou seja, esse ou essa guerreira ali, batalhando no dia a dia, acaba tendo um estilo de vida muito mais puxado, né? Porque Uhum. tem que girar todos os pratinhos, tem que se organizar com planejamento e com entrega, né? Então, eu acho que tem um desafio muito mais prático, porém, do ponto de vista de carreira intelectual e de fato de desafio, eu acho o primeiro cenário mais desafiador mesmo. E aí o Tom tinha até perguntado da internacionalização, acabei nem falando, né, Tom? Das já emenda aí, diferenças então. disso, né? Porque, opa, Eu acho que o acho que o Alan Alan caiu. caiu. Não, mas segue aí, segue falando aí É, que ele tá. entra. Então, ó, volta. Voltou o menino aí. Olá! Deve queda. Eu esperei você voltar para continuar, tá? Tá, boa. Mas eu acho que o ponto sobre a diferença, né, entre você ser o profissional de marketing de uma empresa que tem uma operação nacional, então uma brasileira numa empresa brasileira fazendo operação no Brasil, é que você está numa zona de conforto do ponto de vista cultural. Então, quando você desenha a tua persona, a jornada, você muito provavelmente vai fazer isso de uma forma mais natural, intuitiva, sem grandes esforços ali fora da caixa, porque tem a ver com a sociedade onde você se constituiu, né? Uhum. Isso se você está fazendo esse tipo de marketing onde conhecer profundamente a tua persona é o carro-chefe da tua estratégia. Não conheço outro, mas pode haver, né?
E na internacionalização, acho que você já começa um desafio cultural, onde você precisa sair do seu sapato e ir parar no sapato de alguém de um outro país. Dependendo do teu background com aquele outro país ou com aquele outro mercado, é possível que isso seja do zero para você, como foi o meu caso. Eu nunca estive no México, eu nunca estive na Colômbia, eu nunca estive em Portugal, eu nunca estive na Espanha, mas a gente tinha campanha para esses países. E aí, como é que eu vou pensar nas diferenças entre o brasileiro e o mexicano e o colombiano e o português? Aí é um problema. Talvez a gente às vezes pensa assim, que eu estou internacionalizando, então eu vou pegar o que o brasileiro pensa e vou traduzir, adaptar para o que o colombiano pensa. Tá aí o primeiro defeito. Não faz isso, sabe? Começa do zero mesmo, não tem problema. A menos que você tenha pressa, que eu também não aconselho. Mas eu acho que uma coisa que faz com que a internacionalização se torne mais factível é você cortar o cordão umbilical com o que você conhece do seu país de origem, porque isso pode te trazer uma base de comparação imprecisa. Então, você já vai partir de um pressuposto que pode te trair lá na frente. Uhum. E aproveitando então já o gancho, quais foram as buchas que tu já passou, as calças curtas que tu já passou aí nesse período trabalhando com internacionalização e tendo que desenvolver esse lado latina aí? Bicho! Olha, primeiro que assim, né? Eu não falo espanhol quando eu comecei. E o carro-chefe, os mercados foco eram da América Latina, né? Principalmente México e Colômbia. A gente tinha, né, algumas operações ali em Portugal. Assim que eu entrei, acho que a Espanha tinha acabado de ser despriorizada, se não me engano. Mas o nosso carro-chefe era México e Colômbia. E eu não falo espanhol. Então, meu primeiro perrengue foi aprender espanhol no menor prazo possível de tempo, né? Para ter independência e para conseguir consumir os conteúdos, porque isso faz muita diferença, né? Se você, como profissional de marketing, quer atuar no mercado mexicano, vamos supor, você precisa se inteirar dos veículos de comunicação mexicanos que são relevantes para aquela tua persona. Você precisa ver. Cara, não precisa me mergulhar como antropólogo, mas é legal você conhecer alguns aspectos culturais que você sabe que no teu trabalho, na tua estratégia, vão fazer diferença. Se você não fala o idioma, Sim. não sei se a gente pode falar assim, mas tu tá fudido. Bota um pi. Fala, não, pode falar. Pode falar. Tá no explícito. Porque As você crianças começa não- no... Boa, tá bom. Se alguma criança estiver ouvindo, pode sair, que aqui não tá na época ainda, espera uns anos. Mas eu acho que tem. Essa para mim foi o primeiro perrengue. O segundo perrengue foi eu sou uma pessoa. É meio paradoxal falar isso, mas eu acho que eu sou autoconfiante demais. Eu acho que eu peco na autoconfiança. Porque eu tinha, sei lá, 6 meses de atuação na expansão internacional, tinha um espanhol de exatos 6 meses e resolvi que eu ia dar um webinar sobre e-mail marketing avançado em espanhol. Onde que a gente peca? Na autoconfiança. Não estou dizendo que não é para ter autoconfiança, isso é muito positivo, mas cara dosa. Porque cheguei no web, né, me preparando, né? Ainda na preparação, falei, cacete, tem um monte de expressão técnica, eu vou esquecer tudo, eu vou enrolar, eu vou falar em inglês. A galera do México curte, a galera da Colômbia não curte inglês, enfim, comecei a pirar, e aí no dia do webinar eu acho que talvez eu tivesse os conhecimentos suficientes para fazer aquele webinar em espanhol, mas eu fiquei tão nervosa que eu acho que eu esqueci até o meu nome. Eu nunca me arrisquei a assistir. Eu não sei se tu chegou a assistir, Tom, mas eu nunca nem me arrisquei a assistir a gravação, porque assim, eu ia ficar muito vergonhada. Ele foi gravado ou tinha pessoas online lá? Não, eu dei sorte, porque era um MVP, um teste que a gente estava fazendo, que a gente tinha feito já alguns eventos online, e aí a gente pensou, cara, putz, será que não dá pra gente fazer essas palestras todas gravadas no Zoom e ir liberando? Tipo, a semana do... E nesse caso era da educação. Então era para o mercado de educação. Não, instituições de educação que querem aprender sobre marketing digital tinham aquele conteúdo gravado. E eu estava falando para instituições de educação em espanhol, para quem não está me vendo, eu estou fazendo aspas, sobre e-mail marketing avançado. Então, você pode imaginar. Estava gravado. E só que assim, era com um convidado. Então, apesar de eu ser do time, se eu tivesse achado aquilo uma bela bosta, eu poderia ter implorado para a Gabriela Escamija, que era a host, Gabi, vamos fazer de novo? Poderia, mas tinha um convidado. E o convidado arrasou. E eu não podia falar assim, putz. Não vai, vamos de novo. Não, entendeu? E foi o que foi. E a Gabi falou que foi legal.
Eu tenho autocrítica, minha autocrítica diz o contrário, mas, né, serviu o propósito. Foi very bueno, very bueno. Sim, foi very bueno. E Tom teve também, né, não sei se tu lembra, os desafios de fuso horário. Porque a gente queria otimizar nossos recursos, então esse evento, por exemplo, que eu comentei, era para México e Colômbia. Só que em alguns períodos do ano, o México tem horário de inverno. Então ele fica com um fuso diferente da Colômbia. Então, por exemplo, em meses normais, o México e a Colômbia estão 2 horas na nossa frente, né? Aliás, atrás da gente, né? Então, e com o mesmo horário, né? Eles estavam... E com o mesmo horário, juntos com 2 horas. Quando o México está em horário de inverno, ele fica mais 1 hora atrasada, entre aspas, em relação ao Brasil, e 1 hora de diferença da Colômbia. Então, tu já imaginou, são 3 horários para gerenciar. Aí já cagou toda a divulgação. Eu sou de humanas, entendeu? Ficar fazendo conta com hora ainda, que não é 100, é 60 minutos, já era. E aí a gente já cagou muito nisso. Não sei se Tom participou dessas cagadas, mas cagamos. Participantes lá esperando. Cadê o webinar? E a gente, eita porra, só daqui 1 hora, cara. O que esse pessoal tá fazendo? Vai dormir? O webinar saindo de madrugada para as pessoas. Não, e a galera na salinha de espera, tá ligado? Tipo, mas tava dizendo que era 9. E a gente assim, meu pai. Putz, 9 Brasil. Divulgando essa merda errada. E o povo se revolta, né? Nesse chat aí de YouTube, cara. E colombiano é super pontual, por exemplo. Então, para eles é o fim. Daí já tem uma outra coisa legal que tu tá trazendo, que é a própria diferença entre o país para o outro, né? Porque a gente pensa, América Latina, vamos expandir para América Latina aqui, aí só espanhol resolve. Cara, só que, né, existem perfis diferentes ali, né? Se até, tipo, dentro do Brasil, tu fala com o Alan, que é do Rio Grande do Sul, e tu fala com uma pessoa mineira, uma pessoa de outro lugar, já tem diferença cultural. Pensa de um país para o outro, né? De um México para a Colômbia, tu falou ali do inglês, mexicano gosta, colombiano não gosta. Colombiano é pontual, provavelmente mexicano, então não é tão pontual assim. Né? Não sei se é ou não é, mas não é uma marca registrada. Eles chegavam lá dando buenas, já tava no final do webinar. Buenos dias. Opa, já começou. Chegando agora. Não, sim, eu lembro total. que a gente falava até numa parte que o mexicano ele gostava de tudo muito formalizado, né? Eu lembro que tinha isso, assim, que o mexicano priorizava a reunião presencial de terno e gravata, assim. Eu lembro que até os caras de agência, assim, que a gente conversava às vezes, eles estavam sempre de terno e gravata nas reuniões. Teve uns casos também que não tava, já teve reunião que o cara tava fumando. Lembra disso? Cara, aquele lá foi um caso épico, cara. O cara tava, sei lá, ele era, na teoria, ele era nosso fornecedor e era uma reunião com a gente, então a gente era cliente, era uma reunião com o cliente. Aí a hora que abriu a câmera, tava, sei lá, de regata, fumando na praia, assim. Aí a gente falava as coisas, bueno. Nossa, era super pra ele ter esquecido de ligar a câmera naquele dia, né? Tipo, e alguns outros, e todos os outros também. Tinha que ter esquecido várias coisas ali, né? Sim, é verdade. Mas esse ponto que você falou, Tom, das diferenças culturais, tem muita coisa que você não acha na internet, sabe? Porque tem gente que também diz isso, né? Eu sou uma empresa brasileira, eu quero fazer expansão internacional para a América Latina, já escolhi os países, só vou contratar brasileiros que falem espanhol, né? Vou montar minha persona aqui, geradordepersona.com. Mas, cara, tem muito aspecto cultural que você não vai achar no Google. Por exemplo, mexicanos na sexta-feira dificilmente ficam até mais tarde no trabalho. Assim, se você for falar com pessoas do México, empresas do México, a partir das 5 da tarde, você não vai ter sucesso, sabe? Você não vai ter sucesso. Então, isso muda muita coisa na estratégia de marketing e na estratégia de vendas. Tu não vai ter SDR para vendas qualificando na sexta às 5. Então, a sua meta de sexta já tem que ser reduzida. E isso, assim, um exemplo, mas, assim, isso faz muita diferença. Eventos que você vai marcar. Então, esse pepino de subestimar as nuances culturais é um pepino muito comum para a internacionalização. Sim, e é o caminho que eu acho que 95% das empresas brasileiras, quando pensam, vou internacionalizar o negócio aqui, é o caminho que eles levam, né? Vamos então botar em espanhol e falar com os hermanos aqui, com os vizinhos. Resolveu o problema da língua, resolveu tudo, mas tá bem longe de ser isso. Longíssimo.
Eu lembro até que eu não lembro onde necessariamente eu vi isso, mas tinha um artigo falando criticando essa cisma que a gente tem de sempre olhar só para a América Latina, por exemplo. Tem mercados muito fortes que são poucos explorados, tipo Egito, é, Turquia, uns países que ninguém está olhando, mas a gente também não olha por ter a barreira de idioma, o que é bem diferente do nosso, não é o espanhol ali que manda ali um portunhol, um espanhol de Canasvieiras, já tá meio caminho andado. Chama o Messi, né? Se faz É, espanhol, né? chama o Messi para trocar uma ideia ali. E bueno, né, a gente acaba sempre tendendo aí para esse caminho mais fácil de vamos expandir para América Latina e às vezes não pode não ser a melhor ideia, porque de qualquer forma, seja para Colômbia, seja para o Egito, vai ter que ter esse estudo local, essa adaptação local e fácil não vai ser para nenhum dos dois. Total. E se possível for, inclua, né, essa empresa, né, inclua pessoas locais. É, Se você tiver essa possibilidade, porque não é tão simples quanto parece, né? Tem questões Sim, fiscais, de legislação trabalhista e tudo mais, mas o mundo está se desburocratizando nesse sentido. Então, tem até métodos de pagamento internacional que você consegue deixar combinado com aquela pessoa, com aquele colaborador. Ó, você quer receber na tua moeda local, quer receber em dólar. E aí, para a empresa, ela faz aquele pagamento lá nessas entidades internacionais e rola, entendeu? Então, ter pelo menos uma pessoa local na tua estratégia de expansão internacional ajuda muito, porque já pula todas essas etapas da barreira cultural, no mínimo. sim. Não precisa pegar o brasileiro que fala espanhol e não ter nada da cultura do país, né? e Pega nunca já saiu o daqui, colombiano. nunca saiu daqui para falar para representar o México, por exemplo. Ah, esse cara Total. fala pelo México, mas ele mora em Itaguaçu e nunca saiu dali. Pô, aí, né? Complicado, né? E paixão Complica. é passar batido. A única experiência é os hóspedes do hotel argentino, trabalhar no hotel ali, fala um espanholzinho, tá É. bom. Sim, exatamente. Cara, bacana. Érica, fala um pouco pra gente, tu tem uma. Vamos falar de skills aí de trabalho, ó, mais um terminho gringo para o nosso dicionário, das skills para trabalho. Só que tu tem uma skill que é um pouco diferente do currículo ali, que tu trabalha muito a parte do mindfulness, né? Já fez alguns trabalhos ali, alguns trabalhos não, né? Algumas experiências com a gente ali de mindfulness, durante reuniões e tal, sempre foi muito legal. Como que tu puxou essa vertente aí do mindfulness na tua rotina, na tua carreira, assim, como na tua vida, né? Não só carreira. Sim, a mindfulness é uma experiência assim que, para mim, ela é um pano de fundo. Então, mesmo se amanhã eu não quiser mais trabalhar com marketing, né, se eu migrar para uma outra carreira totalmente diferente, vai dar para continuar seguindo com essa doutrina, vamos chamar, esse estilo de vida. E eu acho que começou, inclusive, a pergunta até que o Alan fez, não, acho que foi você que fez, né, a pergunta sobre o que é mais desafiador, a pessoa que está numa empresa começando, foi o Alan, Já né? fui eu, fui eu. A empresa que está começando ou a empresa já consolidada. Uhum. Quando eu já já pude atuar nos dois cenários, né? Quando eu comecei a carreira no marketing, foi naquele time trabalhando com conteúdo e era um time bem estruturado. Então, a primeira experiência que eu tive com marketing foi assim, nossa, que delícia isso aqui, né? Uma situação super estruturada. Assim, eu desejo e aconselho para todos que comecem as carreiras assim, porque às vezes começar na fogueira, dá aquele baque inicial, você acaba perdendo Desanima, né? entendeu? Mas eu tive super essa sorte, esse privilégio. E graças a Rafane Magiota, depois eu vou compartilhar o episódio com ela, que foi a pessoa que entrou de férias e licença no casamento, que me indicou como freela lá. Mas o que aconteceu? Logo em seguida, todas as experiências que eu tive entre essa e a RD, ou até a própria Emma, foram muito nesse perfil generalista. E essa palavra é muito bonita, né? Perfil generalista. Só que a vida real dessa atuação é isso, é girar pratinho, é correr atrás do relógio, é conseguir gerenciar uma alta demanda, muita tarefa. E isso, cara, morde um pedaço do nosso bem-estar, né?
E eu descobri mindfulness assim, eu estava muito sobrecarregada, eu estava trabalhando muitas horas, eu estava assim, já começando a questionar minhas decisões. Sabe quando você fica muito sobrecarregado, você começa a ficar até meio zureta, eu estava meio nessa. E aí eu comecei a pensar, gente, não é possível, tem muita gente que faz muita coisa ao mesmo tempo, essa galera sobrevive. Não é possível. E eu gosto disso. Porque se não fosse uma coisa imposta, por necessidade, se eu não fizer isso, eu tô na rua. Não era, eu gosto desse estilo de diversificar e poder fazer muitas coisas não ao mesmo tempo, mas poder variar bastante as atividades ao longo do dia. Só que estava me faltando uma metodologia, uma estratégia, porque eu ficava sobrecarregada, ansiosa, nervosa, deixava o pratinho cair, fazia besteira. E eu vi outras pessoas tão plenas, ou pelo menos mais ou menos plenas, eu falava, não é possível. E aí uma pessoa que estava fazendo uma formação de coach me indicou um livro que chama Atenção Plena, que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o nome bonitinho do autor e tudo para divulgação, porque esse livro é referência, é muito legal. E esse livro falava também sobre isso, sobre como ter atenção plena no momento que você está vivendo, na atividade específica que você está fazendo, com o propósito de viver aquilo no ritmo que você deveria e assim aprendendo a ganhar espaço mental, se organizar, né? Respirar fundo, se respeitar seu ritmo, porque você está ali realmente fazendo uma coisa de cada vez, da maneira como aquela coisa deveria ser feita, sem agora, enquanto faz uma coisa, já pensa na próxima. Sim. Porque eu acho que isso que já começa a te causar esse estafa, esse burnout, né? É a antecipação das tarefas seguintes enquanto você ainda está numa atual. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada direito, né? É o danado do pato, né? Ele nada, ele voa, ele anda, mas ele é uma bosta em cada um isoladamente. Mas não faz mindfulness. Ele não faz mindfulness. Mas não se para fizer... pra respirar. Se ele fizer, ele não migra para o sul também, né? Ele tá certo ali na natureza dele. Mas a gente não precisa disso, né? A gente pode fazer uma coisa efetivamente de cada vez. E isso, inclusive, é uma ferramenta de produtividade. Então, assim, eu gostaria de dizer que o meu começo no mindfulness foi super filosófico. Nossa, coisa linda, autoconhecimento, né? Coisa bem... Não foi, tá? Foi com o objetivo profissional de aumentar ainda mais a minha produtividade. Exatamente. E manter meu emprego, né? No mínimo. E para muita gente, mindfulness é uma modinha, né? Muita gente fala, é mais um terminho da moda ali do pessoal que tá trabalhando um monte e tal. É o mindfulness, é o growth hacking, palavreado, mistura um pouco com palavreado de coaching, que daí já vem com mindset, já vem com coisas desse tipo. Mas o mais engraçado, né? O mindfulness, sim, total modinha, tá na modinha, mas é aquelas modinhas que, que bom que tá na modinha, porque se a galera realmente se debruçar e, olhar para o benefício que aquilo pode ter, e é super individual, tá? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai tentar e vai achar uma bosta. Sim. E vai ficar mais nervoso ainda. Isso não tem receita de bolo, entendeu? Mas para mim, infelizmente, hoje eu digo isso, infelizmente eu descobri mindfulness para trabalhar mais, para ser mais eficiente. Eu acho isso, infelizmente, porque no fundo, essa sede pelo mais, pelo muito, pelo meu Deus, é tudo ou nada, isso não é muito saudável no longo prazo, nem no curto, né? Mas mais destrutivo ainda no longo prazo. Depois que eu comecei a internalizar essa mentalidade de mindfulness, então respira e faz uma coisa de cada vez e se organiza, se prepara para a vida profissional, que aquilo realmente enraizou, aí é que eu comecei a desmembrar para a vida pessoal. Sim. Tem muita gente que começa mais para a vida pessoal e depois acaba encontrando aplicação no trabalho. No meu caso foi o contrário. Mas, cara, eu super aconselho, tá? Eu acho que não é tentando curar a depressão com mindfulness, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que vende isso, né? Mas é realmente tentando, assim, sugerir determinadas metodologias que estão na modinha, mas elas realmente, é que nem um clichê, né? É clichê, mas funciona. No caso do mindfulness, eu acredito nisso, assim. Eu acho que eu, sem o mindfulness, eu ficaria bem estressada. E eu acho que agora, nesse período que a gente está passando também de home office, a gente já está ali há 1 ano e meio já quase, trabalhando de casa. Muita gente que trabalha com tecnologia está trabalhando de casa. Eu também trabalho hoje só de casa, home office. Então eu acho que para quem trabalha em casa é muito importante, né? Porque, querendo ou não, tu não vai conseguir tirar a cabeça 100% da vida pessoal, porque tu tá dentro da tua casa, tem roupa para lavar, tem louça, tem comida para fazer, tem louça para lavar, tem cachorro para passear, tem filho para cuidar. Sim. Então acho que isso é muito importante de tu prestar atenção total naquilo que tu tá fazendo no momento e viver o momento, te dedicar ao máximo para aquilo que tu tá fazendo, então seja no trabalho ou seja no teu período que tu tem para cuidar da tua casa. Então acaba entrando em burnout total, assim, se tu não tem essa inteligência emocional para dividir bem e para fazer
focar no que tu tá fazendo e nas tuas entregas. Total. Inclusive, Né? Sim. Um negócio que o Alan falou ali, tem louça para lavar, é um negócio que eu lembrei aqui, que eu lembro que a Erika trazia um pouco desse negócio do mindfulness para a gente fazer muitas vezes com objeto. Então, tipo, vamos fazer com chocolate. Então, abrir o chocolate, sentia cheiro, gosto, essas coisas. E há um tempo atrás, assim, eu tava lavando louça e eu comecei a reparar que eu tava prestando bastante atenção no ato de lavar a louça. Olha! E aí eu comecei a pensar, pô, isso aqui podia ser um mindfulness da vida, né, cara? Porque eu tô. E eu me concentro no lavar louça porque eu sou meio chato com louça. Então eu não gosto quando fica sujeirinha, uma coisinha assim, meio grosso, tu passa o dedo e tu sente que ficou alguma coisa. Então, geralmente eu demoro o dobro que qualquer outra pessoa para lavar louça porque eu fico prestando atenção. E aí depois cara, eu vou dar uma pesquisada se tem alguma coisa de mindfulness e lavar louça, e no fim tem. Então, às vezes dá para trabalhar uma coisinha da rotina ali, porque eu não vou dizer, sempre que eu lavo louça eu faço mindfulness, eu vou estar mentindo aqui, querendo pagar de coach de vida. Mas às vezes eu lembro assim, tipo, tô com um tempinho a mais aqui, tem uma louça ali para lavar, vou lavar tentando me concentrar nela aqui, focando no negócio, e querendo ou não, tu dá uma acalmada na cabeça ali, né? Porque tu fica ali pensando, tem a creche para pagar, tem que buscar a filha, não sei o que, tem. E ali, tipo, tu pensa, pô, esse garfo tá meio sujo aqui, né? Total. Agora eu vou para esse copo. Eu acho que para mim faz muito sentido iniciar nisso, porque eu sou uma pessoa completamente, não vou dizer que eu sou desligado, mas eu não consigo fazer só uma coisa. O Tom falou de lavar louça, a Rafa até fala bastante que eu vou lavar louça, eu já coloco um vídeo no meu celular ali falando de futebol ou alguma coisa, e eu fico ali, eu vou tomar meu banho, eu boto na janela assim, escorado o meu celular em algum vídeo. Gente. Então, eu vou dormir com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, às vezes eu acordo, sei lá, 4 da manhã, tá executando algum vídeo no YouTube e eu todo enrolado nos meus fios até. Então, eu tenho que ser um pouco mais... Assim. Exato. Às vezes acordo com ela me batendo porque os fios estão na volta dela. Aí já aconteceu isso também, do celular ir parar embaixo dela, ela se machucar e ela jogar o celular em mim dormindo. Essa cicatriz aqui, né, inclusive. Eu recém tinha operado meu nariz, eu tinha feito a cirurgia do desvio do septo, e aí tava recém me recuperando, e ela pegou o celular e bateu com o celular exatamente no meu nariz, assim, ó. Ui! Acordei no susto, mas aprendi também, não deixo mais o celular embaixo dela. Mas eu acho que pra mim me falta muito isso, sabe, acho que durante o trabalho, vejo que eu consigo concentrar, eu boto uma musiquinha de fundo ali bem calma e consigo focar 100%, mas agora eu tô varrendo a casa, eu tô passando pano na casa, eu tô ouvindo música, eu tô lavando a louça, eu tô vendo um vídeo, não que eu não faça, não lave muito bem a louça, mas eu não consigo ficar só parado ali, concentrar só naquela coisa, sabe, eu acho que pra mim faria sentido. Eu acho que um ponto muito importante do mindfulness até esse exemplo que o Tom trouxe foi maravilhoso, porque a gente tá ouvindo um pai de uma filha pequena que demanda atenção, que ela não vai esperar. Ela não vai esperar, sabe? Então, assim, eu não tenho filho, eu falar assim, não, mindfulness, faça uma coisa de cada vez. Muito bonito, parabéns, legal. Sim. Agora, um pai de uma criança pequena dizer que, pô, ele encontrou no momento de lavar a louça, uma hora específica que ele conseguiu realmente acalmar os pensamentos e as expectativas e as preocupações, porque ele estava focando no garfo que estava com sujeira. Cara, isso é um exemplo de que, tá vendo? Não é mudança de mindset, mudança de estilo de vida. Na verdade, é um esforço intencional de, por algum período de tempo, pode ser 5 minutos escovando o dente, você tirar sua mente de pensamentos que te desencadeiam sentimentos que não vão te ajudar em nada, né? Então, por exemplo, isso que você está fazendo, Alan, de eu tô lavando a louça e tô vendo um vídeo, não significa que você tá abusando do seu espaço mental. Não significa que está errado. Se aquilo, de certa forma, te acalma do ponto de vista emocional, e quando você termina, tu tá com a cabeça fresca para a próxima atividade, mano, tá perfeito. Né? Não é o caso, tá? Então vamos estar trocando esse videozinho aqui por um áudio de música clássica. Isso, para barulhos de cachoeira. Botar uma fogueira ali estralando, né? Não, bora tomar. E tem a própria importância, uma coisa que eu vi também uma vez, tipo, a importância da caixinha do nada, assim, que se fala muito, né, que principalmente homem tem a tal da caixinha do nada, que a mulher tá sempre pensando nas coisas, em 10 mil coisas ao mesmo tempo,
E o homem é mais comum ter a caixinha do nada, que tá olhando pro nada pensando na famosa morte da bezerra. E eu tava vendo esse tempo atrás, falando da importância da gente às vezes tá, cara, não tô pensando em nada, tô olhando pro nada aqui só, tipo, sei lá, vendo a hora passar, vendo os cachorros brigando ali na Mas daí eu rua. te digo uma coisa, tá? Quando a gente tá fazendo isso, normalmente a mulher já tá olhando assim, ó, o cesto de roupa tá cheio de roupa, tem alguma coisa, dava pra tá tirando um pó da casa. Então é muito cômodo da nossa parte essa caixinha do nada. E eu confesso que a experiência que eu tenho tanto com a minha mãe, com a minha irmã e principalmente com a Rafa, que a gente já tá casado já há 6 anos, cara, não existe a caixinha do nada. E aí ela fala, e realmente, às vezes ela fala assim, tá, mas tu não tá vendo, eu tenho que te mandar fazer as coisas. E realmente, às vezes, dá uma desligada, assim, que eu fico tipo, cara, olha o cachorro deitado no sol ali, eu fico olhando o cachorro no sol. E aí aí eu volto a olhar pra ela, assim, aí ela já, volto pra terra, daí eu vejo ela já tá separando roupa, já tirando roupa, estendendo e já botando roupa pra lavar, e eu fico tipo, cara, realmente, eu desliguei, fui pra caixinha do nada e tinha coisa pra fazer. Não, e tem a caixinha do nada e tem a própria questão do tédio, assim, porque, por exemplo, as crianças, tipo, a Isabela, né, tem 3 anos e tal, mas ela dificilmente ela fica entediada, porque ela tem um brinquedo, tem a TV, ela tem ali um tabletzinho, me julguem, é o tablet da galinha tadinha, que ela fica nos joguinhos dela, só que eu tento controlar essas coisas, eu tento deixar ela às vezes, cara, descobre o que tu vai fazer, não vou te dar aqui um tablet que tem os equipamentos, as coisas para te. Eu acho que ela dormiu aqui, deixa eu falar mais baixo. Os aplicativos, enfim, tudo para fazer. Cara, teus brinquedos tá ali, vai, te vira aí, vai brincar de alguma coisa, se não quiser fazer nada também não faz. E isso é uma coisa que meio que tá se perdendo, né, do tédio no dia a dia das crianças. E eu lembro de ter lido que, cara, é importante ter esses momentos assim, tanto para desenvolver a criatividade ali e refletir na vida, na morte da bezerra. Total, total. Os italianos têm não sei se eles chamam isso de filosofia, não sei direito, que eles chamam de dolce far niente, que é o doce Agora com fazer sotaque, nada. né? Com sotaque, né? Vettorati. Agora ela, o Vettorati. Não faço juízo à nossa... A mão dela, ela até segurou a mão dela, assim, ela disse assim, não, deixa eu falar aqui. Dolce far niente. Para quem não está vendo, eu estou balançando a mãozinha caricata. Meus antepassados estão se revirando. Mas assim, eles têm essa, vamos chamar de filosofia, que é muito para esse tipo de exercício do doce não fazer nada. Porque, assim, tem muita gente que acha que não fazer nada é só não estar produzindo, né? Por exemplo, nossa, não fiz nada hoje, só fiz faxina, lavei roupa, lavei louça. Cara, isso não é não fazer nada. Não é não fazer nada. Você estava falando dessa questão a gente chama de espaço mental, né? Que é quando a carga mental, né? Que é quando principalmente as mulheres, mas geralmente mais frequentemente, não conseguem desligar essa vozinha dentro da cabeça de puta, compra do mercado, o lixo tem que tirar, não sei o quê. E os homens muitas vezes conseguem. Né? Eu acho que vamos traduzir isso, nem trazer para o gênero, mas trazer isso para a vida a dois. Quando um se dá ao luxo de não fazer, o outro acaba se sentindo na necessidade de fazer, na obrigação de fazer, já que e ter que pedir é uma bosta, né? Mas eu acho que no fim o ideal seria não que os dois ficassem fritando. Tipo, não, peraí, eu não posso não olhar para o cachorro pegando sol, porque senão a minha companheira vai ter que tirar o lixo. Na verdade, seria assim, pô, bora ficar aqui vendo o cachorro pegar sol. Né? E não se culpar por isso, né? Eu acho que tem muito disso, independe do Vai lá tirar o lixo. Não, mas vem cá. Olha ali. Olha ele ali. Arco-íris aqui no pelo. Olha as tetinhas. Não, e até trazendo uma pauta meio nada a ver, mas que tem a ver no fim, que é a galera que não consegue desligar, de fato, busca isso no entorpecimento. Vai chapar o coco, vai fumar vai ter endorfina, né? Os viciados em exercício físico. Porque esse desligar da mente, o dolce far niente lá da vida, é tão difícil de fazer intencionalmente, sem culpa, sem ficar se cobrando porque tem coisa para fazer. Sempre vai ter coisa para fazer, gente, né? Sim. Aí a galera vai e se entorpece, porque quando tá entorpecido fica mais fácil de desligar, porque você saiu da casinha, né? Mas também não é legal pro teu descanso, porque você sai da casinha e vai parar em outra casinha. Então você não descansa efetivamente, né?
E depois sente falta da casinha. E depois sente a ressaca e fala, droga, não tenho mais 18 anos. E volta pra casinha com ressaca, que é pior. Sim. E aí fica só pensando. Bom, a gente já tá caminhando aqui pro final do papo. Antes da gente encerrar, vou fazer uma pergunta que eu já queria fazer nos outros episódios, mas enfim, nunca teve gancho e eu queria fazer hoje. Uma coisa que, tipo, a pessoa que não te conhece, ela acessando o teu LinkedIn, ela não vai saber isso de ti, assim, alguma curiosidade sobre você, alguma coisa que jogando teu nome na internet não dá para saber, uma coisa bem da Érica, assim, da Érica pessoa, sabe? Não da profissional e mindfulness e... Putz, que difícil. O Tom veio com aquelas perguntas RH agora, né? Nossa, Se você mano. fosse um bicho... Se fosse um objeto da cozinha, que objeto seria? Qual é o seu animal de poder? Não, né? Não, mas eu acho essa pergunta muito legal, né, real. Acho que no Obrigado, primeiro... Érica. Não, Viu, Alan? Eu falei que ela ia gostar. É muito boa, é muito boa. Acho que num primeiro momento, enquanto você fazia a pergunta, me surgiram umas histórias, né? A gente acaba trazendo para o material, né? Mas eu acho que, do ponto de vista abstrato, conceitual da coisa, eu acho que é muito difícil traduzir isso no meu LinkedIn, traduzir isso na minha busca do meu nome no Google, apesar dos comentários ali de Érica Reaça. É uma coisa que é meio que a minha espinha dorsal, assim. Eu acho que é uma parada que é muito pessoal minha e eu tenho descoberto isso muito recentemente. A pandemia ajudou, né? Silenciou um pouco, né, as distrações externas, a gente acaba mergulhando no interno um pouco, né? E eu descobri que eu sou uma pessoa que sou movida a meter o bedelho na vida dos outros. Não, brincadeira. Mas de exercitar a empatia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu posso estar ocupada com meta, com prazo, com qualquer coisa. Se um amigo meu me manda um WhatsApp, vamos conversar rapidinho? Tô meio assim com uma parada. Eu paro tudo. Uhum. E não é um paro tudo de tipo, nossa, eu tenho uma dívida com essa pessoa porque ele é meu amigo de infância, ela é minha amiga de infância, então toda vez que ela me procurar, eu tenho que estar disponível. Não, é um prazer. Eu fico tipo, nossa, o que essa pessoa precisa? Será que eu vou conseguir ajudar? Me fala. E às vezes eu não dou conselho nenhum, só fico assim, puta merda, sério? Nossa senhora. E aí, o que tu fez? E o que ela respondeu? E depois? Não, beleza, depois você me conta, hein? Na real, eu não ajudei em nada, eu só ouvi. Mas é uma coisa que me dá um prazer absurdo, sabe? Porque depois que eu tô até estudando um pouquinho isso mais, a RD me ajudou muito nisso, de conhecer aquela coisa da comunicação não violenta. Uhum. E um dos pilares da comunicação não violenta é a escutativa, né? E depois que eu comecei a ler sobre isso, eu pensei assim, caraca, é isso que eu tenho. Não sou eu, tenho muito ainda para melhorar nisso, muito, porque a escutativa, de fato, assim, ela é super intencional mesmo, né? Você até pensa na pergunta que você vai fazer para estimular mais coisa vindo daquela pessoa, né? Mas eu não fazia isso tão intuitivamente. Mas eu consigo entender qual é o ponto de prazer que eu tenho nisso, que é aquela coisa da troca genuína. Porque se você escuta sem a escutativa, você vai ficar sempre na página 1 do Google ali, né? Uhum. Ouvindo só ali o que tá para todo mundo, né? O que tá ali na superfície. Mas quando você dá uma pausa e fica olhando para a pessoa, assim, você tá olhando para ela e ela vê que você quer ouvir mais, começam a vir coisas mais de dentro, mais profundas, mais reservadas daquela pessoa. E assim, eu aconselho fazer isso com amigos, tá, gente? Assim, porque pessoas que você tem intimidade, que ela vai compartilhar uma coisa com você que você minimamente vai saber o que fazer com aquela informação. Se você fizer isso com estranho na rua, você pode cavucar feridas e depois não dar o apoio, né? Não aconselho. Chega no desconhecido na rua e diz assim, e aí, tu tem um probleminha? Quer falar pra mim? Bota na banquinha, dou conselhos de graça, escuto. A enfermeira da vacina do Covid, né? Ela vai dar a vacina. E aí? Como é que tá esse dia aí? Todo mundo. Alguém já perguntou como tu tá? Mano, aí já era, né? Aí começa o chororô. Acho legal, mas aí você tem que ter respaldo. Não adianta você pegar e botar o esqueleto pra fora do armário da pessoa, depois ajudar ela a, sei lá, ilustrar ele. Sim. Mas eu sinto que é isso. Isso é uma coisa que não tá em lugar nenhum sobre mim, mas que é uma parada muito minha, assim. Eu tenho um genuíno interesse nessa troca. Bom, então, já aproveitando, pessoal, quem tá ouvindo aí tá com algum problema, tá passando por alguma dificuldade, chama a Érica.
É Vetorazo com 2 T's e 2 Z. Então, achem ela lá e comecem a mandar Ela seus tem problemas. site também. Manda lá no formulário de contato do site dela, fala o teu problema. É isso, é isso. Alinhando expectativas, qual vai ser o retorno esperado? Eu vou te ouvir. Isso, ela vai Se te eu vou ouvir. resolver o seu problema, aí a gente já vai ter que ver. Ela vai ouvir. 90% das pessoas nem faz, né? A pessoa vai ficar ouvindo e já pensando na resposta. Tipo, mas pelo menos você tem Ou as numa suas própria pernas. história, né? Ou então numa história pessoal. Isso é uma coisa que me deixa tão frustrada. Eu me sinto sozinha. Quando eu vou conversar com alguém, a pessoa fala, e aí, como é que você tá? Tô mais ou menos. Esses dias aí eu tava meio pra baixo, que meu avô tá doente. Menina, meu avô morreu no começo da pandemia. Aí você fica... É. E agora, o que eu faço? Né? Tipo, eu dou apoio acaba pro sendo avô uma morrer. competição pra ver quem tá pior, né? Sim. E você se sente solitário, porque aquele diálogo nunca aconteceu, né? Exato. É mais um gancho pra contar o que tá passando na própria vida, né? Exatamente. As outras pessoas viram um tópico de conversa, né? Eu fico irritado às vezes até quando eu vejo que as pessoas estão conversando e uma pessoa tá usando a outra meio que como uma escada ali pra soltar as coisas dela. Assim, e aí, o que aconteceu no teu final de semana? O meu nada e o teu. Então, no meu eu peguei um iate, fui lá pra não sei o que. Tava doida pra contar a história do iate, mas jogou o verde ali pra dar É uma real. abertura. É real. E não tem nenhum problema você querer contar a história do iate. Mas, porra, seja transparente. Já Mas é o senta que e mais fala, pô, acontece. tá com 5 minutos? Tô louca pra contar como é que foi meu fim de semana. E vai, entendeu? Sim. Porque daí às vezes a pessoa fala, pô, final de semana foi uma merda, não sei o quê, E a tu nem tá pessoa, prestando atenção. caga pra tua resposta e diz, o teu foi ruim. Nossa, mas eu andei de iate. Aí a pessoa fica mais ruim ainda. Tipo, a pessoa fica, eita. Se você já tava na merda, você integra. É verdade. Cara, muito bom o papo, Érica. Te agradecer aqui pela participação, já estamos estourando aqui o horário. Acho que ficou muito legal o modelo da conversa, até é um formato assim que a gente tá se cobrando em fazer mais, porque querendo ou não, a gente começou com pessoas que a gente conhecia bem, assim, já tinha as histórias para puxar, só que a gente quer trazer, tipo, independente das histórias que a gente conhece, mas que a pessoa compartilhe, né? Então, no teu caso, eu conhecia um pouco das coisas ali, das histórias, mas a parte da empatia, por exemplo, eu já não sabia. A parte ali de salva-vida da Califórnia, sabia meio por cima. Então a ideia é que a conversa vá se desmembrando durante o episódio mesmo. Acho que foi bem o caminho que a gente seguiu aqui. Te agradecer por essa hora disponibilizada para a gente. Imagina, eu te agradeço. Agradeço vocês. E desejar sucesso aí na carreira, né, nas próximas etapas, profissional aí com certeza fora da curva, uma pessoa também, uma pessoa empática, conversa, escuta, só sucesso para ti. Obrigada, Tom. Obrigada, Alan. Eu amei o convite. Eu acho o projeto de vocês muito legal. Quando eu ouvi o piloto, eu lembro de ficar pensando assim, cara, é verdade, né? A gente escuta uns podcasts aí cheios de conteúdo, mas que realmente a gente tira insights, não são tantos assim, né? Muitas vezes. Sim. E não é uma coisa prazerosa, é um negócio que a gente faz meio que, não dá nem uma risadinha, né? E eu acho que aqui, o projeto de vocês, além de ter essa coisa de, tem conteúdo, tem perguntas sobre carreira, a gente falou de marketing, a gente falou de tecnologia, a gente falou de internacionalização, mas a gente também rachou, né? E ficou rindo, falando um monte de piada, fazendo graça de coisa séria, enfim. Porque aí eu acho que torna realmente o formato podcast, até também quem está assistindo o vídeo, muito mais interessante. Talvez a galera não ponha no 1.7, sei lá, para ouvir, né? Sacanagem também. Quem bota no 1.7 aí, pessoal, sacanagem. A gente vai começar a fazer uns episódios só falando bem rápido já, porque daí no 1.7 não consegue ouvir. Já faz de propósito. De rodeio, já. Mas é bem isso, acho que desde que o Tom me chamou, assim, falando da ideia de ter um podcast, eu sempre fui uma pessoa que tive uma veia mais pro lado do humor, já fiz curso de comédia, então eu gosto de falar, eu gosto de fazer piadas, entre aspas, mas eu sempre falei pro Tom, falo pra Rafa também, que o meu humor ele é mais assim, numa conversa, numa resenha mesmo, sabe? A gente tá conversando e eu puxar um insight do que tu disse e a gente trazer a piada, fazer algo engraçado, porque eu sozinho no palco não deu muito certo, então eu acho que por isso que fez
fez todo sentido esse projeto do Resenhability. Eu acho que tem dado certo, as entrevistas que ainda estão para sair, as entrevistas que saíram foram bem legais, e assim como a conversa contigo, cara, já faz 1h30 que a gente está conversando e eu nem vi o tempo passar. Então, acho que a gente está conseguindo cumprir um papel bem legal assim com o podcast, e espero que as novas entrevistas que venham também sejam nesse mesmo nível, porque a gente está subindo cada vez mais a régua, e esse papo hoje não foi diferente, foi muito massa mesmo te conhecer. Tá cada vez melhor. Não, eu tô doida pra ouvir os episódios que vocês já gravaram, mas ainda não foram ao ar, porque eu tô ali assídua, pendurada na beirinha do Spotify. E assim, eu torço muito pelo sucesso de vocês, porque vocês terem sucesso, terem, né, convidados cada vez trazendo mais temas e entrando bem no formato que vocês querem, significa que vai ter mais gente vivendo isso, né, ouvindo isso, tendo essa experiência. Sim. E de repente se inspirando também, né? Então, parabéns pelo projeto de vocês e muito sucesso. Valeu, obrigadão, Eric. E obrigado também por quem acompanhou o episódio até aqui. Quem gostou, deixa o joinha aí, está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve. Quem não gostou, sinto muito, vai ver, vai ouvir outra coisa, porque esse aqui não é pra ti, então. Uma coisa que é importante também lembrar, Tom, se o pessoal que está nos ouvindo tiver alguma indicação, até a Érica, se tiver algumas indicações de pessoas que acham que seria legal ouvir a história e bater um papo com a gente, fica à vontade para indicar, pode comentar lá no YouTube ou nos chamar no Instagram lá do Resenhability, pode nos chamar lá, que nem eu e Tom falou, se a gente não chamar a pessoa, talvez a gente não gostou tanto. Não, mas brincadeira, a gente recebeu umas indicações que as pessoas não responderam, a gente entrou em contato e as pessoas não responderam. E tem outros pra gente entrar em contato também. Mas enfim, se tiverem indicações aí de pessoas para trazer, o papo é bem esse, é um papo bem descontraído, fala sobre carreira, trazemos alguns insights, mas é mais pra gente dar um pouco de risada e fugir um pouco dessa rotina que, principalmente agora, né, durante a pandemia, pesou bastante para todo mundo, e bater um papo, conhecer e ter conteúdo com um bom humor misturado ali, eu acho que faz todo sentido. Total. Show de Quem bola. ouviu os episódios ainda, escutem, por favor, todos os episódios. Isso aí. São todos maravilhosos. Toda quinta-feira episódio novo. Vamos ver até se a gente consegue aumentar a cadência aí de semanal, mas por enquanto é uma vez por semana, que é o que dá para fazer. E brigadão aí por quem assistiu, e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Valeu, até mais. Tchau.